Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita saudade de todos, contando aí os dias para estarmos todos juntos novamente aqui na casa do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. O texto que leremos é Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8. Romanos 12, de 3 a 8. Diz assim o texto sagrado: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pela tua palavra que está conosco. Atemos aqui as nossas mãos. E o nosso desejo nessa hora, Pai, é que o Senhor fale profundamente ao meu coração, ao coração dos meus irmãos nessa noite. Realiza a tua obra, Espírito Santo, nos nossos corações. Nos faz entender aquilo que o Senhor quer que cada um de nós façamos nas nossas vidas. Toma esse texto, Senhor, clareia ele para nós, faz-nos entender aquilo que o Senhor escreveu aí, inspirou o apóstolo para escrever aí. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aí na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. E o nosso desejo é que todos nós, aqui e lá nas casas, possamos estar ligados na tua palavra, no teu desejo para a nossa vida, Senhor. Então nos ajuda nessa noite, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, no texto lido de Romanos 12, 3 a 8, Paulo dá alguns conselhos aos irmãos da igreja de Roma sobre o uso dos dons espirituais. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja cristã em Roma, era uma boa igreja, era considerada uma igreja sadia na fé. E o objetivo de Paulo aqui não era de corrigir aqueles irmãos, mas era de animá-los a perseverarem, a continuarem crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Ele instrui sobre coisas do dia a dia da vida da igreja. E vejam no detalhe do conselho inicial que Paulo dá. Como é que o apóstolo Paulo introduz esse ensino? Está lá no versículo 3. Versículo 3 ele começa dizendo: digo a cada um de vocês, está dizendo, queridos, para aquele povo, aqueles cristãos de Roma, e para nós hoje, povo de Deus, aqui em Santos Dumont e Aracaju. Ele diz: não pensem de si além do que convém. Oh, queridos, não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que nos convém. Aquela igreja estava sendo orientada pelo apóstolo a valorizar a contribuição de todos os membros, mostrar que todos são importantes,
Paulo mostrou isso nesse seu texto. Todos os irmãos são importantes, cada um desenvolvendo bem a sua função ou o seu dom que recebeu de Deus. Paulo diz ainda: pensem com moderação. Queridos, pensar de forma moderada é a gente não se achar melhor do que o outro. Isso é algo muito importante na vida, na existência da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Lembre-se disso, é muito importante. Infelizmente, em algumas igrejas, do nosso tempo, existem pessoas que rejeitam completamente essa orientação. Aqueles que querem ser os iluminados, os que sempre dão a última palavra é deles. Queria dizer, coitados desses que se acham assim. Essas pessoas são totalmente carentes de admiração. Não pode ficar sem se sentirem admirados. Ficam frustrados quando não se sentem admirados e acabam praticando o que nós chamamos de autoadmiração. Eles se impressionam consigo mesmo. E eu aqui quero relatar, me lembro muito bem de um irmão em Cristo, da nossa igreja lá na minha terra. Vou evitar falar o nome dele aqui, mas vou usar o nome de João, um nome comum. O irmão João, ele tinha algo interessante quando participava na escola bíblica dominical. Então, o professor dava a sua aula e lá os irmãos todos interagiam e davam suas opiniões e ele ficava calado. Lá para as tantas, ele pedia a palavra. E aí ele dizia uma meia dúzia de palavras aí que, do senso comum, palavras simples, mas que ele achava que era algo extraordinário. Então, quando o irmão João acabava de falar, aí ele parava, acabou de falar e ficava olhando para um, olhando para outro, olhando para todos os irmãos, observando para ver qual seria a reação daqueles irmãos. O que ele de fato queria era ser admirado. E eu quero pensar com vocês aqui, que erro, meus irmãos, que erro não seguir o conselho de Paulo, que erro pensar de si além do que se deve pensar. Às vezes, a exemplo do irmão João que eu citei aqui, irmão lá da minha terra, às vezes aparecem pessoas no nosso caminho e crentes que estão há 10, 20, 30, 40 anos na igreja, mas que nunca aprenderam a pensar com moderação, nunca aprenderam a seguir esse conselho que Paulo dá para a igreja de Roma. Versículo 3 está dizendo isso, para ter moderação. E o que é moderação, pastor? Querido, moderação é você se manter dentro daquilo que é razoável. É o que Paulo está chamando aí de a medida da fé que Deus repartiu a cada um, comigo, com você, Deus repartiu conosco. E lá nos versículos 4 e 5, Paulo traz aí uma analogia com o corpo humano. Ele diz: nós somos muitos, ok, mas em Cristo nós somos todos um. Somos um em Cristo, queridos irmãos. Que coisa maravilhosa. E ele continua dizendo: e somos membros uns dos outros. Importante, os membros desse corpo têm funções diferentes, mas há uma interdependência entre eles. Um depende do outro, é como o nosso corpo. As mãos precisam dos pés, precisamos do olho, da boca, precisamos de todos, de tudo. E aí sim a igreja de Cristo precisa de todos, cada um realizando da melhor forma possível a sua função. Então há essa interdependência. E queria dizer a você que ninguém
é mais importante do que o outro no reino de Deus. Queria dizer que juntos nós fazemos um conjunto perfeito, nós todos juntos. Coisa linda a igreja de Jesus Cristo. Fazemos um conjunto perfeito, mas separados nós não somos nada. Não somos nada separados. O versículo 6, Paulo diz que nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O dom que você tem, foi Deus que te deu. Foi Deus que te capacitou, com graça, a sua vida. Irmão, não existe uma pessoa que não tenha dom nenhum. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, não sei. Querido, querida, conversa com Deus aí, descobre qual é o teu dom. Deus não deixou ninguém sem dom algum. Todos nós temos dons. E coisa boa é quando a gente entende perfeitamente qual é o dom, qual foi a aptidão que Deus nos deu. É bom demais quando nós descobrimos qual foi o dom que Deus nos deu. Já pensou, queridos? Alguém querendo cantar na igreja sem ter dom para isso? Quando a música desce, o cântico, a letra, quando o tom desce, o cantor sobe. Quando o tom sobe, o cantor desce. E aí aquela confusão. Seria o mesmo que se eu estivesse cantando aqui para vocês na igreja. Ao final da música não ficaria mais ninguém aí. Todos estariam já em suas casas. Seria, de fato, uma tragédia. Meus queridos, precisamos descobrir qual foi o dom que Deus nos deu e trabalhar para o Senhor e usar esse dom da melhor forma possível. Temos que nos ocupar dele, desenvolver o nosso dom e não nos preocupar, nunca nos preocupar com o dom do nosso irmão. Não existe aqui qualquer disputa. Tem motivo para querer ter um dom igual ao do seu irmão? Porque com aquele dom que meu irmão tem, ele se destaca mais do que eu. Você não pode fazer assim, querido. Você não pode fazer assim, querida. Não pense assim. Porque isso é vaidade, isso é presunção. E a propósito, o presunçoso acha que tem todos os dons e que ninguém faz qualquer trabalho na igreja melhor do que ele. Vamos seguir o versículo 7. Diz: se você tem um ministério que Deus lhe confiou, você tem, irmão, você tem, irmã, já descobriu, já sabe qual é? Qual foi o ministério que Deus lhe confiou? Aí ele vai dizer: cuide do seu ministério da melhor forma possível, se dedique ao máximo, não deixe que falte ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, aquilo que é pertinente ao seu ministério. Em outras palavras, não faça a obra do Senhor relaxadamente. Se você ensina, é um professor de EBD, esmere-se em fazê-lo. Ah, mas eu sou professor de criança, esmere-se em ensinar as crianças. Ah, mas a minha classe, os alunos não estudam a lição, pastor. Esmere-se, esmere-se, esmere-se. Faça o melhor que você puder fazer para o reino de Deus. Não há nada que justifique um professor que não estuda, ou que estuda a lição na última hora. Me desculpe, ler não é estudar. Não se preparou. Ah, mas eu já me sinto preparado por natureza, já entendo tudo, já estudei muito. Querido, você precisa se preparar para dar uma aula, para ensinar os seus alunos. Então eu pergunto: cadê o material? Preparou o material para levar para a classe, para tornar o seu ensino mais acessível aos alunos? Cadê o cartaz que você ia fazer, precisa fazer para o povo achar sua aula interessante? Cadê aquele hino que você vai encaixar naquele momento exato? Quando o tema estudado estiver no seu ápice,
Qual é o recurso didático que você vai utilizar? Ou será que você acredita que apenas o seu conhecimento resolve tudo? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que ensina a palavra de Deus, esmere-se, esmere-se. Prosseguindo, versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. A enciclopédia bíblica de Champlin diz que aí é o verbo parakaleo, do grego. E esse verbo, ele, no grego, não tem o sentido de repreender, exortar. Nesse caso não é repreender, mas é aconselhar. Então, ao aconselhar um irmão, faça-o com dedicação. Se dedique com amor, com interesse em abençoar, em ver aquele irmão com aquele problema resolvido, sua situação resolvida. Quantos entre nós que muitas vezes estão aflitos, estão precisando de um conselho, e em vez de um conselho, às vezes acabam recebendo uma repreensão. Querido e querida, se você não sabe ouvir, se não tem esse dom, então, meu irmão, então, minha irmã, é melhor você deixar para que outro faça. Com certeza, Deus vai levantar alguém, Deus vai dar esse dom a alguém, para que possa ouvir, possa aconselhar aquele querido irmão que está precisando de conselho. Continua o texto dizendo: o que contribui, deve fazê-lo com liberalidade, ou seja, com generosidade. É assim que devemos fazer. E Deus ficará alegre com a minha, com a sua oferta, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. A palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então continue dando o melhor de você para o Senhor, com muita alegria no seu coração. Que pena, tem gente que ainda não descobriu isso e sente uma tristeza na hora de contribuir. Alguns já têm um motivo pronto, está na ponta da língua, para dar pouco, ou algumas vezes não dar nada. E ainda tem aqueles que nós chamamos de não liberais, não generosos, que além de não darem nada ou darem muito pouco, ainda reclamam, e reclamam muito. São as pessoas que mais reclamam nas igrejas. São as pessoas que, nas sessões da igreja, nas suas reuniões administrativas, querem dar palpite em tudo. Ah, mas eu acho que deve ser assim, deve ser assado. Ah, mas eu acho que nós devemos mandar X para a oferta de missões. Quanto você deu para missões? Poucos dias atrás fechamos o nosso alvo de missões mundiais. Quanto você deu para missões mundiais, meu irmão? Quanto você deu para missões mundiais, minha irmã? Muitos não dão nada e ainda querem opinar, querem dar palpite. E eu sempre falo aqui para os queridos irmãos aqui da nossa igreja, não é nenhuma novidade, sempre falo sobre o resultado de uma igreja que não é liberal. Queridos, quando a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, conduzida por Jesus, mas administrada aqui humanamente por nós, quando não somos liberais, já disse isso aqui inúmeras vezes. Você vai naquela igreja hoje, dá uma olhada em tudo que tem lá. Volte naquela igreja daqui a 30 anos. 30 anos, pastor? Volte daqui a 30 anos. Eu garanto a você que vai estar tudo do mesmo jeitinho.
tudo do mesmo jeitinho. Você não vai ver nada diferente lá, nada novo lá. E o que é que faz isso? A falta de liberalidade, de generosidade da igreja. Porque tem muitos irmãos que não entenderam ainda. Não entenderam ainda. Queridos, como somos abençoados quando somos dizimistas fiéis. Eu fico pensando, tem muita gente que não se cansa de pedir, e quanto mais pede, parece que mais precisa pedir, e quer que Deus seja fiel na sua vida. Deus é fiel, mas você não é fiel a Deus. Você quer que Deus te abençoe, você quer ter dinheiro para pagar suas contas, Deus lhe dá o dinheiro, mas você é incapaz de devolver o 10% do Senhor, o dízimo do Senhor. Oh querido, não faça isso não. Não faça isso não. Se não, lembra o que eu falei da igreja? Daqui a 30 anos, 40 anos, você vai estar do mesmo jeito. A sua casa está do mesmo jeito. Nada vai mudar em sua vida. Porque não tem generosidade no seu coração. E aí não adianta você ficar orando o dia todo pedindo fidelidade de Deus para você, uma vez que você está sendo infiel para com Ele. Ah, mas a Bíblia diz que nós somos infiéis e o Senhor permanece fiel. Exatamente, Deus é fiel. E há um ledo engano de algumas pessoas e isso está até na letra de um dos nossos hinos, que Deus é fiel e que Ele é fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Deus não me deve fidelidade nenhuma, querido. Deus é fiel à palavra dEle. É a palavra dEle. Deus é fiel. Continuará sendo fiel na minha vida e na sua vida. E você quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Na sequência, Paulo diz que os que presidem façam com diligência, com zelo, com dedicação, com esforço, com cuidado. Fico pensando, quanta gente querendo presidir. Tem igrejas por aí que, quando chega a época da eleição da nova diretoria, é um verdadeiro tormento. Todos querem ser presidente disso, presidente daquilo outro. Fazem a maior questão do cargo, mas depois se esquecem. Se esquecem completamente dos conselhos do apóstolo. Cadê o zelo? Cadê a dedicação? Cadê o esforço? Cadê o cuidado? Finalmente, meus queridos irmãos, o versículo 8 diz: quem exerce misericórdia deve fazê-lo com alegria. Este é um dos papéis mais difíceis nos dias em que vivemos. Exercer misericórdia com alegria. O dicionário da língua portuguesa diz que misericórdia é a virtude que nos leva a compadecermos da miséria alheia. Isto é um trabalho para poucos, isso não é trabalho para muitos. As pessoas que estão aí nesse corre-corre, lutando pela vida, pela sobrevivência, enxergando apenas o seu nariz, que não tem tempo para mais nada. Não terá tempo para assistir os necessitados, conforme o Senhor nos orienta. Se você foi um escolhido de Deus para isso, para exercer misericórdia, você deve fazê-lo com alegria no seu coração. A Bíblia nos ensina a sermos misericordiosos, meus queridos irmãos, e diz que devemos exercer a misericórdia não como um fardo, nem com pesar, mas com alegria. É com alegria. Ah, meus irmãos, quando a gente abençoa o outro, o irmão, uma pessoa, o necessitado de uma forma geral, quando a gente abençoa com liberalidade e de coração, aí vocês podem ter certeza, nós
é que ficamos muito mais felizes do que aqueles que foram abençoados, que foram ajudados. Se fazemos com amor e com liberalidade, nós recebemos uma porção maior ainda de amor no nosso coração, dado por Deus. Deus enche o nosso coração. E nós queremos fazer mais ainda. Achamos que aquilo foi pouco e vamos fazer mais. Deus ama ao que dá com alegria. E que Deus, portanto, queridos, nos abençoe. Que possamos aprender cada dia mais com a palavra de Deus. Aprender a, primeiro, não nos achar melhor que os outros. Nunca nos achar melhor que os nossos irmãos. Segundo, dar o devido valor a todos na igreja de Cristo, todos os nossos irmãos, valorizar a todos os queridos irmãos. Terceiro, valorizar os nossos ministérios, cuidar dele com zelo, com esforço, com dedicação, com cuidado. Quarto, nos preparar melhor para ensinarmos a palavra de Deus. Guarde isso, professor, professora da EBD. Nos preparar melhor para ensinarmos a palavra de Deus. Quinto, aconselharmos com amor e com paciência. Sexto, contribuir com liberalidade. Sétimo, presidir com diligência. E oitavo, exercer a misericórdia com a alegria do Senhor nos nossos corações. Esses são os conselhos de Paulo, os conselhos da palavra de Deus, para mim, para você, para cada um de nós nessa noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha uma semana de paz, guardada, abençoada pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, com o Senhor indo na frente, conduzindo você todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe. Vamos orar encerrando o trabalho dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua palavra que está aqui ao nosso alcance. O nosso desejo, Deus, é que o Senhor tenha falado aos nossos corações. Que a palavra que hoje nós ouvimos possa descer ao nosso coração, possa produzir frutos, transformar, modificar a nossa vida, modificar para melhor, para ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem tido cuidado de nós. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa as famílias da tua igreja. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aí nas suas casas e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém e amém.